A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um EBD em Síntese Podcast. Dessa vez falando aqui sobre a lição 3 do primeiro trimestre de 2025. E comigo, compondo essa bancada, o professor Samuel e o professor Ayrton. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do seu irmão Everton, irmão Ayrton, todos aqueles que estão nos ouvindo e acompanhando mais um episódio desse. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para falar sobre a lição de jovens e um tema muito importante, com certeza. A paz do Senhor, professor Samuel, a paz do Senhor, professor Everton. É um prazer imenso estar aqui com vocês em mais uma aula do EBD Síntese Podcast para falarmos a respeito da autenticidade da palavra de Deus. Glória a Deus. E para iniciarmos, vamos já fazer a leitura do texto bíblico, que se encontra ali em Tiago, capítulo 1, versículos do 19 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E já aproveitando, meus irmãos, vamos fazer a leitura do Salmo 119, versículo 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém, professor Everton. E já pegando um gancho aí, né, a respeito do texto bíblico, o texto principal que o senhor leu, essa é a verdade bíblica e prática para a nossa fé, né? Caro professor, caro aluno, lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. E é sobre ela que a gente vai falar hoje, um convite à autenticidade. Todo mundo percebeu que esse trimestre, né, a gente vai falar sobre a autenticidade de algum ponto, de alguma fala, de algum momento. E na lição do número 3 que estamos falando é a autenticidade a respeito que leva à prática da palavra. No primeiro ponto da lição, né, o nosso comentarista, o pastor Eduardo Leandro, ele abordou muito bem que a carta de Tiago é uma carta bem objetiva e direta. Então, ela trata a respeito da exortação com amor, mas não deixa de falar a respeito daquilo por falar. O primeiro ponto nos traz a respeito do pronto para ouvir, tardio para falar e para se irar. O pronto para ouvir é aquilo que implica na gente ouvir e não falar tanto. Ou seja, ouvir implica querer aprender. É alguém que quer ouvir, é alguém que quer aprender, é alguém que quer tecer comentário a respeito disso, mas antes de falar, essa pessoa entende, essa pessoa aprende, essa pessoa ouve, aquela pessoa que tem por paciência. E o tardio para falar é aquela pessoa que tem uma perseverança na fala, ou seja, ele recebe aquela informação, ele não passa de imediato e atenta para aquilo que está se falando. É interessante também ressaltar nesse ponto que a língua é o principal componente do corpo, o corpo humano que a gente utiliza para desenvolver a fala. E Tiago ele traz nesse primeiro ponto um exemplo muito importante de que a gente precisa ter atenção com esse pequeno membro, né? A língua, por falar, ela pode amaldiçoar, ela pode bem dizer, então é por isso que a gente precisa ter muita atenção. Na própria carta dele, mais para frente, ali no capítulo 3 dos versículos 5 ao 10, ele vai trazer relatos diretos a respeito desse pequeno órgão, mas que faz uma diferença muito grande na vida do cristão. Tiago, capítulo 3 versículos 5 e 10, fala o seguinte: versículo 5: Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ou seja, uma simples palavra, né, de maldição que possa ser gerada
pode desencadear uma grande rede de pecados. Versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, né? E aqui ele traz o mais como oposição, ou seja, nenhum homem pode domar a língua. Ninguém pense ser maior ou superior que a língua, né? É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Versículo 9. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. E ele conclui o versículo 10, nos advertindo: Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então, a língua usada para o bem e o mal, ela precisa ser nós precisamos ficar atentos ao uso da língua sobre o bem e o mal, porque ela traz para a gente essa ideia de bem dizer e amaldiçoar. Então, caro professor, caro aluno, a língua ela é algo que a gente precisa controlar, refrear através da Bíblia, através da palavra do Senhor, como foi falado na carta de Tiago, e é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos estar pronto para ouvir, tardio a falar, né, e tardio também para se irar. Amém, Ayrton. É muito interessante, porque para falar sobre ouvir bem, a gente precisa aprender também sobre falar bem, né? Por isso que o cuidado com a língua está tão conectado com estar pronto para ouvir. Quem está pronto para ouvir não está pronto para falar. Ele tem que ser tardio para falar, para poder estar pronto para ouvir, né? Então a gente precisa, de fato, refrear a língua, dominar esse órgão aparentemente tão inofensivo, né? Mas que tem a capacidade, até conforme a Bíblia, de guiar muita coisa, né? E a nossa boca tem essa característica. Quando a gente realmente põe guardas à nossa boca, né? Como o salmista também poeticamente faz essa ilustração, e aí consegue dominar pelo Espírito Santo, né? Afinal, seu fruto tem essa característica de domínio próprio. A gente se coaduna mais com a palavra de Deus e ouve melhor. E ser um melhor ouvinte é essencial para ser um bom falador. Então a Bíblia realmente nos ensina isso também. E essa necessidade que Tiago enfatiza de estar pronto para ouvir é uma necessidade para uma conduta cristã verdadeira e que agrada a Deus. É uma ética do cristianismo, uma das éticas do cristianismo é que a gente tem uma postura de prontidão para ouvir, controlando nossas palavras, nossas ações e a partir daí também nossos pensamentos, a forma como a gente age, se sente. Tudo isso a partir dessa perspectiva de estar pronto para ouvir, uma postura de humildade, de ouvinte. E isso é muito interessante. E é interessante também porque Tiago é uma carta muito prática, cheia de teologia prática. Isso é muito bom, principalmente para o estudo do trimestre, certo? Na EBD é muito bom quando você estuda conceitos bíblicos, orientações bíblicas que você tem que aplicar no dia a dia, né? Na sua ética diária, né? Enquanto cristão. E para a gente falar sobre ética cristã é interessante, especialmente no contexto de Tiago, entender que cada prescrição bíblica de conduta, de moral, cada ética que é revelada nas Escrituras, elas são mandamentos, são vontade de Deus para seu povo, e elas revelam, em essência, a essência do próprio Deus. Então, quando Deus diz assim, seja tardio para falar, esteja pronto para ouvir, ele quer que o crente seja parecido com o seu Senhor, que o servo se pareça com o seu Senhor. Então, quando a gente entende que Deus não está pedindo nada mais do que ele realmente é conosco, né? Até exercendo essa humildade de nos ouvir, de estar atento às nossas necessidades, né? Quando a Bíblia diz assim, ame uns aos outros. Mas por quê? Porque Deus nos ama primeiro. Então, por isso a gente ama. E ama conforme ele nos ama. Seja humilde para ouvir, porque Jesus foi o maior humilde para ouvir. Era Deus, era Senhor, era Rei, mas se fez pobre, se fez homem, andou com os pecadores para nos alcançar. Então, isso fala também de humildade. Por isso que temos que ser manso e humilde, porque o maior manso e humilde nos ensinou assim. Então, a gente também precisa ter essa mansidão e humildade para ouvir também. E aí, Tiago, complementando sua própria prescrição, né? Ele prescreve em Tiago 1,19 que o homem crente, né, todo cristão, seja pronto para ouvir. No
Mesmo capítulo, versículo 21, ele diz: Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar todas as almas. Esse Tiago 1:21. Então, esse receber com mansidão realmente é segurar, é capturar a palavra com mansidão, é com humildade. E para você receber com humildade a palavra de Deus, você precisa primeiro estar pronto para ouvir. Não, mas eu não concordo, eu acho que. Não, primeiro a Bíblia, depois a gente discute. Primeiro você tem a palavra enxertada em você, com humildade. E aí a gente vai estar pronto para falar alguma coisa a respeito dela, depois que, com humildade, com mansidão, a gente a recebe. Então, para passar aqui para o irmão Everton, trazer sua contribuição, na minha visão, essa lição ela traz nos seus pontos um ciclo, que é ouvir, obedecer e servir. Na minha visão, é isso que o Tiago está trazendo no capítulo 1, e o que o comentarista também tenta nos ensinar, que o bom crente, ele ouve, ele obedece para servir. E aí, quando ele serve bem, ele vai ouvir mais, vai obedecer mais, vai servir melhor. E esse é um ciclo até Jesus voltar e a gente servir para sempre com ele, aí sim, com perfeição. Glória a Deus. Muito bem, professor Samuel, professor Ayrton. Foi muito bem enfatizado, né, esse capítulo primeiro de Tiago, né, e o comentarista faz questão de abordar esse texto, em que o versículo ele fala, né, ele aborda e deixa bem claro. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, né? Então, seja pronto para ouvir. Já deixa uma mensagem intrínseca de que ouvir é bem mais valioso do que se antecipar a falar, né? Eu acho que quando você ouve, você consegue raciocinar, você consegue entender e tomar conhecimento ali de um determinado assunto para ter propriedade de falar. Não é diferente com a palavra de Deus. Quando nós debruçamos na palavra, atentamente lendo a palavra de Deus, acho que é evidente a forma com que o Espírito Santo fala, né, ao nosso coração quando nós nos debruçamos em algum texto da palavra de Deus. E o versículo primeiro da carta de Tiago, né, ele tem uma passagem que essa passagem ela enfatiza a importância da paciência. Sejamos pacientes, né? Ele dá paciência, do autocontrole, da sabedoria de lidar com os outros, por exemplo, né? Ser pronto para ouvir sugere uma postura de empatia e atenção para quem está falando, para quem está conversando comigo, para quem está ministrando uma aula, por exemplo, né? Sugere que os outros sugere a empatia pelos outros, o quanto eles têm a dizer é, é, o quanto eles têm a se expressar, para depois você tomar conhecimento e poder argumentar e falar alguma coisa. E no caso de ser tardio para falar, nos incentiva a pensar antes de reagir ou responder. É uma orientação valiosa para promover relacionamentos, né, saudáveis, evitar conflitos desnecessários. Eu gosto muito daquela passagem que a palavra branda acalma o furor. Então, entra também nessa linha de raciocínio em que nós devemos ouvir mais, falar menos. É o que também está escrito ali, eu faço questão de mencionar, Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Eu acho muito importante esse versículo e mencioná-lo, que diz assim: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera seus lábios é prudente. Que glória, que perfeito, né? Glória a Deus por isso, porque o Senhor, o Salomão, né, orientando, ele tem essa postura de dizer assim: olha, vocês devem escutar mais, vocês devem falar menos, porque eu acho que falando menos vocês podem ter a margem de erro quase zero. Então, essa é a mensagem desse primeiro tópico, caro professor, que você deve passar ao seu aluno. Obviamente, baseando-se na palavra de Deus, né? Nós estamos tratando de uma lição que fala sobre a autenticidade. Eu acho que os meus nobres amigos e professores vão concordar no sentido de ser autêntico é ser também um apologeta, né? Ser também um defensor ali, porque quando você, no versículo primeiro aqui de Tiago, quando você ouve, você se armazena de conhecimentos para poder passar a alguém e de repente fazer uma defesa da sua fé, ser um apologeta ali nato.
Então, esse foi, assim, a mensagem clara do primeiro tópico da lição. Vamos dar continuidade e falando, já entrando na questão do que se diz respeito a ser autêntico, ser um autêntico cristão genuíno, para poder, sim, defender a sua fé, falar sobre a palavra de Deus, obviamente, ouvindo mais, para poder transmitir com mais autenticidade e com mais clareza, né? A palavra de Deus, ela não é tão fácil de ser interpretada. Então, nós que vamos falar, ministrar a aula, vamos pregar, nós devemos ter esse conhecimento de escutar mais, ouvir mais e falar pouco, para quando puder falar, falar com autenticidade. Everton, e é interessante você falando do conselho de Salomão. Ele dá outro conselho também, Provérbio 17 e 28, sobre a questão da escuta. E aqui ele é mais. Chega a ser até cômico. Ele diz assim: olha, que até o tolo, quando se cala, se ele não falar, ele é contado entre os sábios, ele é contado por sábio. O que cerra seus lábios, por entendido. Então, assim, se o tolo é tão tolo, mas tão tolo, mas tiver um pinguinho de esperteza, ele fica calado. E aí o povo passa por eles, ó, esse é um sábio, não tá falando nada. Então, assim, calado o cara passa por sábio, né? É melhor mesmo do que falar precipitadamente, rapidamente, né? Afobadamente, e aí acaba se arrependendo depois. Então, a característica de um bom crente é que ele é tardio para falar porque ele está escutando bem, antes de realmente abrir sua boca e trazer a opinião do céu, né? Para o debate, para o argumento, para aquele campo ali de palavras, né? Aquele discurso. E aí, a gente realmente avançando. Entra no tópico 2, ações referentes à palavra de Deus. A primeira delas que o comentarista diz é, de fato, é ouvir, né? É receber com mansidão. A gente já comentou esse versículo, né? E a partir do momento que você recebe a palavra, praticá-la. E aí, propriamente, a gente entra na exploração desse tópico. Tiago 1:22, ele já diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Ou seja, uma pessoa que não tem raiz, não tem firmamento, não tem memória longa, porque ele é apenas ouvinte e não praticante. E na palavra de Deus inteira, a gente aprende que o cristão autêntico, de fato, como é o contexto da lição, Everton muito bem pontuou, a verdadeira autenticidade cristã, né? O verdadeiro cristão, ele realmente é um praticante, é um discípulo de Jesus na prática. A teologia, todos os podcasts que são gravados aqui no canal EBD em Síntese e fora desse canal, não vale absolutamente nada, não tem a menor relevância se não for para se encher de Deus e transbordar Deus para o próximo. Porque senão, Everton, se cada um só enchesse de si mesmo de teologia, primeiro não ia ter quem ensinasse, porque quem recebeu lá atrás de Deus não ia querer transmitir, porque bastava para si salvar-se. Mas a ética cristã nos compele a salvar o próximo, a amar o próximo como a nós mesmos. Então, da forma que fomos salvos e de graça nós recebemos essa maravilhosa mensagem do Evangelho, a gente precisa se encher disso a ponto de transbordar no outro. E esse ato de encher-se é o ouvir, é o ser exortado, é o ser edificado pela palavra. E uma vez cheio dessa palavra, purificado e transformado, feito nova criatura através dessa palavra, através dessa fé, e a mensagem bíblica já nos ensina, fé que vem pelo ouvir essa palavra, de fato a gente vai poder transbordar essa palavra para o próximo. É aí que o valor da teologia reside. É você poder encher os outros de teologia também. Você fazer um curso teológico, estar ensinando na EBD, não serve de nada se não for para alcançar e tocar o próximo. Porque se for para você ir para o céu sozinho, você fracassa. Você tem que levar o máximo de pessoas possíveis, o máximo de pessoas possíveis, seus amigos, sua família, seu bairro, sua cidade. Essa é a ideia do evangelho, é que a gente possa se conectar com o próximo e transmitir a palavra de Deus. Isso é autenticidade cristã, não aquele cristianismo de culto de domingo apenas, que a gente vai para se confraternizar e socializar. Não é isso. A verdadeira religião, ela não é um compromisso social, ela é um compromisso de vida, né? Ela é uma fé que tem que entrar em ação, que ela não pode ficar parada. E para concluir minha contribuição nesse tópico, Tiago, capítulo 2, né? Um capítulozinho na frente, versículo 26, ele ainda argumentando sobre a importância de uma fé viva e eficaz que produza frutos na realidade, que a fé ela é subjetiva, né? Ela não é palpável, ela é
realmente produzida para dentro, mas ela precisa se materializar na forma de boas obras. E aí está escrito no versículo 26 do capítulo 2: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Não porque haverá uma salvação que dependa de obras. Não, isso não está falando sobre isso. E esse é um exagero que muitos ciclos aí cristãos às vezes tendem a errar, que a salvação não é alcançada por obras, mas a fé salvífica, inclusive, é manifestada através das obras. E isso revela uma árvore de bons frutos, um crente que tem um caráter segundo o coração de Deus, um verdadeiro e um autêntico cristão. Amém, professor Samuel. E é interessante também ressaltar, nesse segundo ponto, né, um trecho importante dele, é receber a palavra de Deus, né, com mansidão. É interessante que o crente, proveniente dos frutos do Espírito, né, então por isso que é importante ler a palavra de Deus, para ter os frutos do Espírito dentro de você, e isso possa ser externalizado na sua fala, no seu ouvir, na forma como você age com as coisas de Deus, de que receber a palavra com mansidão é inteiramente importante, porque nós sempre temos algo a aprender, né? Ninguém que se dê por tão satisfeito ou tão entendido de algum assunto que não tenha nada a aprender. Tem gente que fala que eu já sei de tudo, sou especialista naquilo e não preciso aprender mais nada, né? Isso é tolice, né, da parte dessa pessoa. Na verdade, sim, nós sempre temos algo a aprender. E ouvir sem praticar, né? Ouvir a palavra de Deus sem praticar, estudar a palavra de Deus sem praticar, ler a Bíblia todo dia, ter aquela teologia avançada, como você citou agora há pouco, é como construir, né? É como construir a casa sobre a areia. E se a gente fizer essa analogia, né, comparando isso a Mateus capítulo 7, a gente vai ver de que faz muito sentido isso, né? Quem ouve e não pratica, quem ouve e não tem mansidão, quem ouve, né, e não está aberto a aprender algo novo todo dia, vai caindo nessa desilusão e é como se fosse construir a sua casa sobre a areia. E eu queria ler Mateus 7, só fazendo um parêntese aqui, um recorte dessa analogia, para que o professor ou o aluno, né, possa aprofundar nesse segundo ponto a respeito disso, porque é muito interessante a gente falar isso sobre essa analogia nesse ponto. Mateus 7 nos traz apenas 4 versículos, né, a respeito dos dois alicerces, quando Jesus estava ao final do sermão, né, do monte, e é interessante de que fala o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, olha aí, ó, o conselho de praticar, né, de ouvir e praticar, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, quem ouve e pratica, constrói sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, ou seja, não pratica, não põe em prática, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A respeito do conselho que falamos no final do primeiro ponto, né, eu também trouxe aqui um conselho, que é só para a gente fomentar essa parte da ideia de ouvir, né, com clareza e respeitar o tempo da fala, que está em Provérbios, capítulo 18, versículo 13, que fala o seguinte: responder antes de ouvir é estutícia e vergonha, né? Ou seja, estutícia é uma palavra forte, né? Por estupidez, por tolice. Então é isso que a Bíblia quer falar, né, a respeito disso. E falando, né, e voltando à analogia da casa sobre a areia, a gente percebe de que as duas casas, né, na analogia metafórica, elas sofrerão as mesmas dificuldades, né? Subirão os rios, virá tempestade, o rio vai descer sobre a casa e elas passarão pela mesma dificuldade, mas prevalecerá quem edificou sobre a rocha. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê de que quem edificou sobre a rocha é comparado àquela pessoa que ouve e aceita aquilo com mansidão, porque tem os frutos do Espírito dentro do seu coração. E aquela pessoa que não ouve com mansidão, aquela pessoa que tem dificuldade em ouvir e quer logo falar, né, como se fosse uma pessoa desenfreada, ela passa a ser comparada àquela pessoa que tem a casa sobre a areia, ou seja, não tem firmeza espiritual, não tem controle emocional,
não tem mansidão, né, colocada em seu coração. Então é aquela pessoa que já fala, que já vai à frente, que já toma atitude, né? Se a gente fosse comparar aqui também a um personagem bíblico, né, até a sua completa conversão a Pedro, né, que era uma pessoa desenfreada, era uma pessoa que já tinha o seu instinto ali de querer defender, de querer falar antes de ouvir e tomar por atitude, né? Ainda bem que Pedro tinha Jesus do seu lado, né, para poder controlar, para poder podar ali Pedro. E nós também temos o Espírito Santo, né, que serve como alerta nosso diário. E dizer, olha, é melhor ouvir do que falar, é melhor atentar, é melhor aprender, é melhor reconhecer que sempre tem algo novo a aprender do que sair falando ali, né, e ser comparado à casa, à pessoa que construiu sua casa sobre areia, e como a gente lê em Provérbios, é uma pessoa que age com estupidez, né, com tolice. Então, melhor, com certeza, é ouvir do que falar propriamente dito e receber a palavra com inteira mansidão. Verdade aí. Então, meio que na nossa trajetória agora a gente aprendeu, né, que o crente autêntico, ele está pronto para ouvir com mansidão, e a obediência é o resultado natural desse coração manso e humilde que ouve a palavra, né? O resultado tem que ser uma obediência sincera, um coração cativado, amando o Senhor e servi-lo com de todo o coração e todo entendimento. Isso significa ouvir para entender e, de fato, tomar a decisão de segui-lo, né? E todos os seus custos também, né? Porque, de fato, é interessante que a Bíblia, em outros momentos, lembro aqui de 1 Pedro 3,15, né? Que o apóstolo nos exorta a estar pronto a responder com mansidão a todos que pedirem a razão da nossa esperança. Então, olha só, ele está pedindo as razões da fé e uma resposta mansa. E também vem após uma escuta mansa, né? Você tem que estar manso para ouvir e compreender a fé, receber a fé através da palavra e até cumprir o mandamento de responder, ensinar mansamente também aquilo que você mansamente ouviu, né? A razão daquela esperança. Então, de fato, para terminar bem, a gente precisa começar bem. A gente começa bem ouvindo bem, né? Então, é interessante isso. E dentro daquele ciclo, né, que foi proposto, ouvir bem, para obedecer bem e servir melhor. A gente chega nesse ponto também do de serviço que também Cristo nos modela, nos ensina. E aí é o ponto 3, a palavra e a verdadeira religião. E aí tem um versículo célebre da carta de Tiago, Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E aqui é interessante que a religião pura, né, sem mistura, imaculada, aquela sem manchas, a religião autêntica para Deus é comunicar com o próximo nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo, ou seja, se santificar. Praticamente, Tiago está dizendo assim: olha, você precisa cuidar dos outros e cuidar de si mesmo. É se santificar e cuidar do próximo. É se preparar para dentro e agir para fora, né? Praticamente é aquilo que a gente tem conversado, é que o crente, o bom crente, ele está pronto para tocar o próximo e para se santificar. Esse é o bom crente, esse é o crente autêntico. E isso me remete ao Salmo 119 e 105, que foi lido também, que é o texto principal da aula de hoje. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, porque a lâmpada para os meus pés é realmente, eu já ouvi muito pregador explicando que é aquela uma lamparinazinha que se colocava na ponta do pé, que iluminava ali aquela imediação, né? O passo, imediatamente o próximo passo do peregrino. E a luz para o caminho é um negócio mais longo, né? Uma luz que ela já ilumina todo aquele caminho, aquela vereda que ele vai perseguir ainda no futuro ali, que ele está caminhando. Então, nessa perspectiva, né, cruzando bem correlacionadamente esses dois versículos, é como se a luz para os meus pés, né, aquela imediatidão da palavra ali, aquela iluminação mais imediata, falasse também dessa ação imediata de cuidar do próximo. O cristianismo realmente exige que a gente cuide dos outros, inclusive em suas necessidades. E aqui sintetizado na figura dos órfãos e das viúvas. Então, ser lâmpada para os meus pés, inclusive, para o que eu preciso fazer agora, passa também por ter as atitudes que eu preciso ter imediatamente, de cuidar com o próximo, das suas necessidades, que não podem esperar. E Luz para o Meu Caminho fala dessa visão também de longo prazo, que aí passa pela questão também de se preservar da corrupção do mundo.
de se manter santo, de se manter puro, né? E também de transmitir essa pureza para os outros, né? Estimular a santidade no próximo, mas isso também é uma visão para longo prazo. O processo de santificação, ele é progressivo, é contínuo e ele é para o caminho, né? A gente se regenera nos pés, mas a gente precisa realmente mudar de vida para hoje, para agora, para alimentar o faminto, dessedentar o sedento, né? E para longo prazo preservar-se da corrupção. Então, é possível também fazer essa correlação temática, né, com as atitudes para agora e imediatas que o cristianismo nos cobra, inclusive de compaixão, de amor com o próximo, e aquelas atitudes de acordo com a palavra para longo prazo, para o caminho, para a jornada inteira, que fala dessa santidade progressiva, né, e de se abster da corrupção do mundo. Glória a Deus. Verdade, professor Samuel. E aqui também pegando um gancho, né, lá no ponto 2 sobre a questão de praticar a palavra de Deus, significa que devemos viver de acordo com os princípios e ensinamentos contidos na palavra de Deus, né? Isso é bem, deixa-nos bem claro que não se trata apenas de ouvir ou conhecer a palavra, mas de colocá-la em ação em todas as áreas da vida. E no versículo 22, em que Tiago fala: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Esse sede aí, ele é um imperativo que quer dizer: olhe, procurem cada vez mais se aprofundar nas Escrituras, né? Procure cada vez mais conhecer a palavra de Deus para assim se tornar um cristão autêntico à luz da palavra. Você aprendeu aqui nesse podcast que ouvir é bem mais importante do que falar. Mas quando você for falar, você vai falar com propriedade, porque ouviu bem, né? É bem, a linha é tênue e deixa-nos claro isso. E quando nós vamos falar sobre viver em obediência, né, obedecer ali os mandamentos de Deus com amor, disposição, mesmo quando é difícil ou vai contra a nossa vontade pessoal, isso aí é praticar a palavra de Deus de forma genuína, né? Você ouviu, você vai falar quando for necessário, mas muitas vezes nós ouvimos aqui nossos professores falar em textos ali em Provérbios que até o tolo calado ele é sábio, né? Ele não fala, precisa falar nada e ele é sábio. Você muitas vezes você não vai precisar falar nada, mas a sua vida é o testemunho já descrito. As pessoas olham para você e dizem: olha, esse irmão, essa irmã é realmente um cristão autêntico só pelo jeito de andar, só pelo jeito de se comportar. Isso também é viver a prática da palavra de Deus. Quando nós também falamos sobre demonstrar fé com ações, a fé verdadeira se manifesta em atitudes concretas, como ajudar a quem precisa, né, os necessitados, perdoar os outros e amar ao próximo. Está escrito ali em Tiago, capítulo 2, versículo 17, né? Que a fé, ela anda em conjunto com as obras. Foi bem falado aqui pelo professor Samuel que as obras não garantem a você, meu amado irmão professor, é bem importante frisar isso aos alunos, que as obras, elas não garantem salvação alguma, né? Mas a questão da fé com as obras, ela produz frutos do Espírito, e que está escrito ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, né, que diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Perceba que mansidão e temperança está bem ali coladinhos. Então, quando você ouve mais, escuta mais, fala menos, você tem mansidão para ouvir e para praticar a palavra de Deus. Você também, nós devemos crer que falar determinados assuntos polêmicos, né, como o homossexualismo e outros assuntos, nós não devemos ir com ira. Eu sempre costumo dizer que o evangelho, ele não afasta, ele não repele, né? O evangelho aproxima. Então, até para você lidar com esse tipo de assunto, você tem que se apropriar bem, porque o evangelho, né, nós não salvamos ninguém, nós não convencemos ninguém, nós apenas pregamos. Mas pelo fato de ouvir bem, e principalmente ouvir o nosso melhor amigo, o Espírito Santo, nós vamos ter propriedade de poder pregar o Evangelho a essas pessoas e fazer com que elas conheçam realmente a Cristo como o único e suficiente Salvador. Esse é o nosso papel, de levar Cristo às pessoas e que, através da mensagem do Evangelho, ela possa transformar a vida dessas pessoas.
Por quê? Porque nós estamos praticando, de fato, a palavra de Deus de forma genuína, né? E aí, já chegando aí também no tópico 3, o professor Samuel falou, né? Eu acho que também, Samuel e Ayrton, a vida irrepreensível do crente é um chamado para viver de maneira que glorifique a Deus, né? O que é uma vida irrepreensível? Não, ser irrepreensível não significa ser perfeito, né? Mas você vai viver de modo íntegro e acima de qualquer acusação ou fundamento que queiram levantar contra você, né? O que está escrito ali em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha que texto interessante. Eu ouvi bem, eu sou um bom adepto das escrituras, mas também não me limito a somente ouvir, eu tenho que praticar, levar o evangelho às outras pessoas. E para que eu não possa me corromper com a geração que já está corrompida e depravada, né? Eu tenho que ser irrepreensível. Muitas vezes a gente já foi falado, a gente nem fala nada, nem comenta nada, mas só na maneira de nos portarmos já diz, já demonstra, já está explícito aos outros, a população, a sociedade e a quem nos rodeia, quem nós somos, né? Quem nós somos. Nós temos uma postura firme, né? E nós temos, vivendo de uma forma irrepreensível, um crente irrepreensível, ele tem integridade, né? Ele é obediente à palavra de Deus e a Deus, ele tem amor ao próximo, ele cultiva a santidade e tem cuidado com o principal, o testemunho. Evitar atitudes que possam desonrar o nome de Deus ou causar escândalo à fé cristã. E isso aí pode se fecharmos com chave de ouro a questão de ser autêntico, de ter uma autenticidade cristã à luz da palavra de Deus. Eu ouço para poder falar. E quando vou falar, falo com propriedade, sendo manso, tendo temperança para poder levar o evangelho às outras pessoas. E me preocupando cada vez mais com o meu testemunho, em não desonrar o nome do Senhor. Isso, caros professores, queridos alunos, isso é o contexto em que engloba a lição número 3, falando ali sobre a autenticidade da palavra de Deus. Amém, professor Everton, né? Bem abordado o terceiro ponto da nossa lição, né? E também já encaminho as minhas palavras, as considerações finais, né, a respeito do terceiro ponto, como você bem falou, a respeito do padrão cristão, né, de uma vida irrepreensível e também como uma religião pura e imaculada. E há uma advertência, né, muito boa que o apóstolo Paulo fez aos irmãos em Coríntios, né, no capítulo 5, versículo 17, que eu também queria fazer, né, nesse momento, caro professor, caro aluno, que nos assiste, a respeito disso, né, desse terceiro ponto de termos uma nova vida cristã, na verdade. Fala o seguinte, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando éramos, né, errantes, vivíamos uma vida de pecado e a gente não entendia a totalidade da palavra do Senhor, a gente falava sem mansidão, a gente não tinha atenção em tratar o outro com amor, com mansidão, com temperança, como o professor Herbert também falou, e nós éramos errantes. Mas agora que somos cristãos esclarecidos, né, entendedores da palavra, agora nós somos novas criaturas, assim como Paulo falou aos irmãos em Coríntios. Então, isso faz com que a gente agora fale com amor, agora fale com mansidão, agora se preocupe, né, ao ouvir e ouvir bem, né, seja tardio ao falar, tardio em irar-se. Então, tudo isso nos leva a termos uma vida de cristão irrepreensível, né? Nós precisamos nos preocupar com o nosso testemunho, nós precisamos ter uma vida pessoal irrepreensível à luz da igreja, à luz da nossa família, à luz da nossa sociedade. E essas minhas considerações finais é para isso, né? Para que a gente entenda tudo que foi falado aqui, assimile, né, a respeito da nossa vida cristã e que possamos colocar isso em prática. Porque se de nada valer a nossa fala aqui, essa nossa 30, 40 minutos que a gente passou aqui falando, nada mais é do que colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Porque a gente não pode guardar para si, né? A gente precisa externalizar isso, colocar para fora, literalmente, para que a gente possa ser bons cristãos na pessoa de Jesus Cristo. Verdade.
E aí, então, passando nessa perspectiva de sermos bons cristãos, já trazendo também minha consideração final, o bom crente é aquele que serve, né? O que está apto a servir. E quem está apto a servir, na perspectiva dessa lição, é quem está pronto para ouvir e obedecer. Então você vai estar apto a servir. E aí, nesse contexto de ser verdadeiramente crente, para ser verdadeiramente um bom servo, eu trago só capítulo 10 versículo 45 do Evangelho de Marcos, que diz: Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Então, que o exemplo de Cristo seja o nosso exemplo, né, de serviço, de humildade e de obediência também à vontade do Pai, né, no propósito da missão. Afinal, foi por essa obediência e submissão que nós fomos salvos. Amém, professor Samuel, professor Ayrton. Chegamos ao final de mais um EBD em Síntese Podcast. Eu também já deixo as minhas considerações finais, falando sobre essa lição que é muito, muito importante, que fala ali da autenticidade, que leva à prática da palavra de Deus. Nós aprendemos nesse podcast, para poder, caros professores, a passar aos nossos alunos, é que devemos ter uma vida irrepreensível, né? Devemos ter uma vida em que possamos escutar mais, né? Mas falar menos, e quando falar com propriedade ali à luz da palavra de Deus. Isso foi bem enfatizado aqui, né? Embora ninguém seja perfeito, o crente deve buscar com humildade e dependência de Deus crescer continuamente em sua jornada de fé, vivendo de forma que reflita o caráter de Cristo, né? Nós não podemos parar. O ato de servir a Deus e servir na obra do Senhor impulsiona cada vez mais a nossa autenticidade cristã, né? Então, como Samuel bem falou, o próprio Jesus é um modelo de serviço, né? Então, que nós possamos refletir o caráter de Cristo na nossa vida, servindo com autenticidade. Que Deus abençoe a você, caro professor, Deus abençoe os caros alunos, tenha uma boa aula e voltaremos em outra edição de Evidência Podcast, em uma outra oportunidade, se assim Deus nos permitir. Forte abraço.